as ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, mestre. Senhor Deus, eu venho nesse momento, meu Pai, buscar Tua presença, buscar Tua graça, crer que o Senhor está aqui comigo, com os meus irmãos, que o Senhor venha nos abençoar, meu Pai, nessa noite de segunda-feira, que eu possa, meu Pai, pela Tua misericórdia e graça, ser um instrumento nas Tuas mãos, a favor dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amigos que vão estar participando dessa live, meu Pai, nessa noite. Abençoa, Pai, meus irmãos do interior do estado do Mato Grosso do Sul, que vão estar durante a semana assistindo, meu Pai. Alguns irmãos do interior acham a live em um horário muito tarde e eles assistem no dia seguinte. E eu quero agradecer muito pela vida de cada um deles, meu Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja e que venha sobre cada família, Pai, que ouvir essa palavra nessa noite, a bênção do Teu nome. Eu sei que há lares, meu Pai, que precisam ser confortados, meu Deus, nesta noite. Tem lares que precisam da libertação, uns do conforto, outros, meu Pai, de uma profecia, de uma ministração, de liberação, de vitória, de bênção sobre a casa deles, de um ato profético, de palavra, de intenção do coração até mesmo, Pai, de vê-los bem. E por que não dizer, Deus, que o Senhor pode fazer coisas grandiosas nessa noite, através de um desejo do meu coração, que é alcançar essa vida, alcançar essa família, para que eles possam ser, meu Pai, de alguma maneira visitados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Obrigada, Jesus, por essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que bom estar aqui com vocês, queridos, nessa segunda-feira, uma segunda-feira abençoada, onde eu tenho certeza que Deus tem vitória para nós, tem vitória para você, para tua família, para tua casa. Eu quero poder estar aqui como um canal de bênção para você, amém? Uma alegria no coração muito grande. Quero também mandar um abraço para os irmãos que me mandaram recado durante essa semana. Miss, tem alguns que carinhosamente me chamam de Miss, né? Não por causa de beleza, não é por causa da abreviatura de missionária. Eles têm esse hábito de me chamar assim, perguntando por que eu não estava fazendo a live mais. Não é, queridos, às vezes ou eu estou viajando e a conexão do hotel que eu estou não é boa, ou às vezes o horário de translado do compromisso até o hotel passa do horário, né? Porque às vezes as pessoas querem nos levar depois de algum compromisso para jantar ou para ter um momento de comunhão na casa de alguém, de algum irmão, e aí atrasa, e fica uma coisa que não tem como conciliar. Mas estamos aqui novamente em nome do Senhor Jesus para proclamar o reino de Deus, a sua justiça, e buscarmos diante do Senhor, andarmos o mais perto possível da sua vontade. Nós sabemos que os dias são difíceis, os desafios são grandes, né, para a nossa geração. Eu acredito que toda geração sofreu seus desafios, né, justamente para o conhecimento da graça de Deus, para o crescimento espiritual, para o se achegar a Deus. Eu creio que toda geração passa pelos seus apocalipses, né? E não é diferente na nossa geração. Nós temos vivido momentos muito difíceis e momentos situações que acontecem que, se nós não tivermos num ambiente que seja propício para nós aprendermos de Deus, para nós cultivarmos a comunhão, apesar que até a comunhão ela é muito difícil,
porque a igreja do Senhor, ela é composta de diferentes pensamentos. Por isso que o apóstolo diz, olha, é bom que todos vocês vivam um mesmo pensamento. Não é que o apóstolo estava dizendo que nós tínhamos que ser todos iguais, não é isso, mas que nós pudéssemos estar o mais próximo da vontade de Deus. Isso nos igualaria no sentido do que a gente quer conquistar, do verdadeiro motivação da nossa vida, que é Cristo Jesus. Então nós sabemos que até o ambiente da comunhão ele é muito difícil, né? Mas a gente não pode desistir, amém? Nós não podemos desistir, nós temos que tentar sempre, quando nós formos confrontados no nosso ambiente de comunhão, que é a igreja, no nosso ambiente de comunhão familiar, na sociedade, nós precisamos lutar, né? Com as forças que o Espírito Santo nos dá para vencermos, conquistarmos o nosso lugar segundo o coração de Deus e permanecer firmes, enraizados, porque ventos virão, abalos virão, tremores virão, mas todo aquele que está afirmado na rocha, ele permanece, amém? E é isso que eu quero falar com vocês um pouco nessa noite. Quero poder estar compartilhando um pouco acerca dessas coisas do reino de Deus. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento político, né? E não é segredo para nenhum de vocês. Eu sou muito envolvida na política, amém? Às vezes as pessoas falam assim, missionária, política e igreja. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu sou uma pessoa muito esclarecida nessa situação. Por quê? Porque cuidar da igreja, a gente não cuida só da vida espiritual da pessoa. Quando a pessoa chega até nós, às vezes ela está com vários problemas que estão no âmbito social, né? No âmbito comunitário. As dificuldades da vida muitas vezes estão no social, né? E às vezes a gente fala, você precisa de Deus, você precisa de Deus. Realmente todo mundo precisa de Deus. E não tem quem precise mais ou menos de Deus. Todos nós carecemos de Deus na mesma medida. Missionária, mas um mendigo depende de Deus mais do que do que a senhora. Não, nós somos totalmente dependentes de Deus, tanto quanto a prostituta, tanto quanto o mendigo, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então Jesus, ele nunca tem que estar desnivelado, nós precisamos entender isso. Então a vida social ela é muito importante. É importante no ônibus, é importante no posto de saúde, é importante na escola, em todos os âmbitos sociais. O ser humano ele não é composto só de espírito, né? Ele é corpo, alma e espírito. Apesar que eu sei que tem alguns irmãos que não aceitam essa doutrina, né? Tricotômica, né? São ditômicos, eles só acreditam em... nós somos formados por duas essências apenas. Mas eu quero dizer que nós não somos. Nós dependemos de um conjunto de situações. Então eu não vendo meu voto, e espero que você não vende o seu. Eu não troco o meu voto por nada. Eu simplesmente, quando eu apoio uma pessoa, eu apoio mesmo. Porque se eu acredito que essa pessoa vai ser uma boa influência, não para mim, porque eu não procuro um político para me servir. Eu quero saber dos planos dele no âmbito geral. O que ele pode fazer pela sociedade, para que a sociedade fique menos doente, menos necessitada, né? E uma pessoa que esteja ligado realmente com o que eu penso a respeito do social. Então eu não tenho dificuldade com isso não, vou para cima. As pessoas que eu apoio já estão bem cientes disso. Não pedi cargo, não pedi dinheiro, não pedi nada, nenhum deles, não pedi cargo, não pedi nada disso e nunca vou pedir, porque isso é uma coisa que para mim está inegociável. Muito pelo contrário, o candidato que eu e o pastor Fábio vamos apoiar, nós pagamos para colocar o nosso cartaz no carro, nós fomos lá e pagamos a impressão para colocar no nosso carro e mandamos fazer alguns a mais com o nosso dinheiro, amém? Não é com o dinheiro da igreja não, porque nós também trabalhamos, amém? Então nós colocamos por nossa conta, investimos, porque vai chegar um dia em que vai ter leis lá,
vai ter leis que vão precisar ser formuladas, leis que precisarão cair, que não poderão permanecer, porque vai prejudicar o povo, e não é o povo crente apenas, é toda a sociedade. E porque o vereador, ele não tem que ficar só preocupado em fazer lei. Tem coisas lá que ele precisa ajudar a derrubar. Porque tem leis que só atrapalham a gente. Não pense você que todas as leis que são feitas, elas são feitas para o bem da população. Não, tem muita lei que é feita para arrancar nosso dinheiro. Então, a pessoa que se compromete comigo, eu acho que não é bom para ela. Os que se comprometem com o pastor Fábio também não é. Porque nós vamos estar o tempo todo cobrando. Porque eu e o Fábio, nós somos muito ligados no que acontece no meio político. Então, quando eu fico sabendo, que a gente se inteira, né, para ficar sabendo o que vai ser votado, o que está em pauta, né, o que está rolando lá, que dia que vai ser a votação, a gente liga para os candidatos que a gente conhece, todos que estão lá, que a gente tem uma certa comunhão, nós ligamos e falamos, olha, isso é tão ruim, isso vai prejudicar o povo, não é isso vai prejudicar a igreja, né? Nós não estamos nesse momento pleiteando só pela igreja, mas por um todo, pelo povo. Então eu não tenho dificuldade com isso, mas nós estamos vivendo um momento que é muito político, nós estamos vivendo um momento que se fala muito de enfermidade, né? Medos traumáticos que é essa enfermidade, porque já são 8 meses, queridos, 8 meses em que a nossa vida já não é mais a mesma, né? Ela não é mais a mesma. Quantos de nós às vezes descemos do carro, ou estamos num ponto de ônibus, ou estamos indo fazer alguma coisa, esquecemos a máscara, às vezes precisamos comprar máscara no centro da cidade. Quantos de nós já passamos por algum tipo de constrangimento? A nossa vida não está, nós não estamos livres, né? Tem sempre alguma coisa nos lembrando que nós não estamos vivendo como nós estávamos vivendo no mês de janeiro, né? E tem um processo no mundo espiritual maligno que está se intitulando está com o título de Novo Normal, né? A sociedade mundial, né? Todo o mundo, todo o planeta Terra está tentando implantar as lideranças mundiais uma visão do novo normal. Nós nunca mais vamos ter, eles querem colocar na nossa mente, no nosso coração, que nunca mais nós iremos ter a vida que nós tínhamos em janeiro desse ano. Que agora tudo é diferente, né? Então todo surto de alguma enfermidade, tudo será diferente. E eu tenho visto que isso tem caído em alguns países, e eu louvo a Deus por isso. Louvo muito a Deus por isso. Tem alguns países da Europa que já se levantaram contra esse novo normal, e já estão trabalhando grandemente, ativamente, para interromper totalmente a questão da máscara, interromper totalmente a questão de uma série de coisas que seria para o novo normal. E eu louvo a Deus que essa guerra ela está acontecendo no mundo espiritual, e ela está vindo também ganhando uma massa crescente a cada momento, e está envolvendo muitas pessoas, e pessoas grandes, pessoas que só são grandes porque o Senhor colocou pessoas para ajudá-los. E eu louvo a Deus por isso. Deus vai nos surpreender. Eu acredito que ainda esse ano o Senhor vai dar para nós, para o Brasil e para alguns países desse mundo, um sinal de grande libertação. E eu louvo a Deus por isso. Estamos na expectativa. Então nós estamos percebendo, queridos, que tem muita que às vezes a gente pensa assim, é muito grande para nós. São coisas que são de uma dimensão espiritual muito maior do que a nossa capacidade até mesmo de entendimento. Ora, como que nós vamos lutar contra uma coisa que nós não entendemos muito? É uma coisa que nós não temos uma clareza real. E nada como o tempo, né? Vai passando os dias, vai passando o tempo, e o Senhor vai trazendo a luz em determinadas coisas que andam acontecendo pelo mundo afora, e nós vamos começando a ficar esclarecidos. E aí nós começamos a lutar objetivamente, não dando murro, gastando energia, não vou dizer gastando fé, que gastar fé não existe,
né? Tudo aquilo que a gente aplica na presença de Deus com sinceridade, o Senhor recebe, no momento certo Ele usa. Mas nós, quando começamos a ter clareza das situações, tanto em qualquer âmbito da nossa vida, vida familiar, que entra conjugal, filhos, financeiro, né? Quando nós ganhamos uma dimensão de esclarecimento da situação, a nossa oração fica mais objetiva, os nossos ataques espirituais contra Satanás fica mais certeiro, porque há uma visão diferenciada daquela situação. É muito difícil quando nós lutamos no escuro, é muito difícil, e Deus tem trabalhado a nosso favor, como sempre, de geração em geração. É o Deus das eras, né? Ele está em todos os momentos e vai estar em todos os momentos. Então eu creio que está acontecendo coisas no mundo espiritual grandiosíssimos que estão chegando até o povo de Deus, e chegando até o povo de Deus, todo um país, toda uma cidade pode ser abençoada e transformada. Nunca se esqueça de uma coisa: todos os grandes acontecimentos revolucionários, seja político, seja na ordem de avivamento, seja na ordem, em todas as áreas da humanidade, tudo começa com homens de Deus, ou homens que foram escolhidos por Deus. A Bíblia diz isso. A gente vê o rei Sírio, né, ele sendo usado para destruir nações que oprimiam a Israel, e dando uma certa liberdade a Israel para continuar cultuando o seu Deus, e ali eles eram fortalecidos e eles podiam se recuperar, porque Deus usou um líder estrangeiro para poder abençoar toda uma nação que ele amava. Então nós sabemos que Deus escolhe homens, escolhe pessoas e os transforma numa autoridade grandiosa para um fim, né? Para um fim, e o fim é sempre a sua obra. Quando eu digo a sua obra, eu não digo só a sua igreja, porque nós temos uma igreja hoje, que é aqueles que aceitaram a Jesus e se converteram, mas o Senhor não olha só para essa igreja, o Senhor olha para a igreja que ainda não se converteu, a igreja, o seu filho, a sua filha, esposo, esposa, entes queridos. Então o Senhor, ele nunca trabalha só pela sua igreja do já, a sua igreja de hoje, de agora. Tudo que ele faz pensando também naquele que o aceitará. A própria oração sacerdotal de Jesus nos, né? Jesus falou: eu não oro só por esses que o Senhor me deu, mas por aqueles que o Senhor ainda irá me dar. Aqueles que o Senhor ainda irá trazer a mim. Então Jesus, quando ele morre naquela cruz, quando ele cumpre aquele ministério, ele não estava cumprindo só pelos discípulos que havia aceitado a ele não estava se entregando naquela cruz só pelas pessoas que acompanhavam ele na multidão, naquela multidão de gente gritando hosana. Ele não estava morrendo só por aquele povo, ele estava morrendo pelo povo que ia acreditar na pregação ministrada por aquele povo que estava ali. Então eu quero dizer para você que servir a Deus é viver fora desse cosmo aqui, né? Dessa vida regradinha, né? Meu Deus, olha quem chegou aqui. Negão. É o Negão, né? Vem aqui para as tias ver você, vem aqui para os irmãos ver você. Benjamin tá aqui, irmãos. Vem aqui pertinho, senão não vão conseguir te ver. Aqui, ó. Aqui a minha coisa linda. Veio aqui ver a vovó fazer a live. É por ele. É por ele que ainda não fez a confissão de fé. Ele quer um dinossauro. Tá, vai lá pedir pro vovô comprar um dinossauro? Pede pro vovô. Quem sabe o vovô te dá um dinossauro. Nós vamos assistir. Quer ir comigo lá pro quarto assistir um dinossauro? Vovó já vai. Deixa só a vovó terminar a live aqui, até teu pai e tua mãe perceber que você tá aqui. É o Negão. É o Negão. É o biscoito de chocolate da avó. Você é quem? Quem que você é? Você é o biscoito de chocolate da avó? Ai, irmão, vamos ver se eu consigo, né? Consigo, vou tentar. É que o pai e a mãe tá lá embaixo. Eles de certo estão achando que, eu acredito que eles estão assistindo a live, né?
Vai lá com a mamãe. Tá lá, a mãe apareceu aqui, irmão. Tá na porta olhando feio pro guri. Eu não mereço, não. E aí o que acontece, querido? Jesus não morreu. Jesus verdadeiramente não morreu só por aqueles que andavam com ele naquelas pregações. Jesus não morreu só por um povo que o conheceu naquela época. Então é muito medíocre tudo que nós vamos fazer hoje, né? Tudo que a gente vai fazer nesse momento da nossa vida, pensando somente, eu como mulher de pastor, né? Eu vou gastar a minha vida, vou gastar as minhas energias pelo povo que está lá comigo, entendeu? Pelo povo que, quer dizer, se eu vou votar em alguém, ou eu vou ser chegado de alguém que possa favorecer a minha igreja, o meu povo, sabe? Vou votar em alguém, ou vou fazer propaganda política para alguém que possa abençoar a minha igreja, dar cargo para as pessoas da minha igreja. Isso é muito medíocre, isso é muito pequeno. E eu creio que Deus, ele tem honrado, e eu tenho buscado viver desse jeito para poder crescer espiritualmente. Eu tenho buscado isso sinceramente. Faz aproximadamente uns 6, 7 anos que eu e o pastor Fábio estamos vivendo essa doutrina. Vivendo mesmo essa doutrina de fazer a obra de Deus, independentemente se a pessoa vai vir para a nossa igreja ou não, se a pessoa é da nossa igreja ou não. Fazer a obra de Deus que ela possa marcar a vida de pessoas. A verdade é essa, a gente é muito crente dentro da igreja, irmãos, sabe? A gente marca muito a vida das pessoas que vão na igreja, que estão na igreja. Mas uma das coisas mais lindas, quando eu digo ministério, eu digo aquela pessoa que foi escolhida por Deus, escolhida para ser dele. Né? Porque independente de você estar no altar ou você estar numa posição eclesiástica, a partir do momento que você é escolhido por Deus, você pode não ocupar nenhuma dessas posições, mas o Senhor te escolheu para que você vá e dê de testemunhas em volta de você, de influenciar pessoas sem falar muito, sabia? Só dando seu testemunho, só vivendo diante da graça de Deus. E eu tenho buscado isso, e eu espero que o Espírito Santo de Deus me aperfeiçoe e através da minha vida possa aperfeiçoar a tua vida também. Aprenda uma coisa com o Espírito Santo, aprendi com ele também, que nós não devemos fazer nada que seja só para um resultado imediato. Vamos fazer a obra de Deus ou não vamos viver em Cristo para receber uma recompensa hoje, amanhã. Mas vamos servir a Cristo porque é impossível não pensar nele, é impossível não andar com ele, é impossível falar 10 minutos com uma pessoa sem falar do reino, não precisa, você olha o livro de Esther, você vai ler o livro de Esther inteiro e você não vai encontrar lá a palavra Deus, você não vai encontrar lá a palavra Cristo, mas você lê o livro de Esther inteiro e você percebe que ele está lá o tempo todo. De repente você está andando no meio da multidão e você é notado, não porque você parou às vezes numa esquina e começou a profetizar, não porque você parou numa esquina e começou a cantar, mas porque você tem condições de conversar com uma pessoa 10, 15 minutos, nem falou o nome de Jesus, nem falou o nome de Deus, mas quando aquela pessoa se aparta de você, ela leva algo que vai marcar a vida dela. Nós precisamos entender isso. E Deus tem isso para dar pra gente. Isso é viver intensamente o Evangelho. E não é fácil, eu luto muito para conseguir fazer isso. Tem vezes que eu me pego dispersa, eu falo, meu Deus, olha para onde meu pensamento está indo, olha para onde essa conversa está indo. Olha o que nós estamos conversando, uma vaciladinha, nós já estamos fora da direção de Deus. Nós precisamos andar mais próximos desse Senhor. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você, que se encontra aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 5,
versículo de número 10, amém? Nós estamos aqui com algumas pessoas também, a Jéssica está conosco, Josué, presbítero Josué, a Patrícia Lopes está com a gente, o Cardoso está conosco, a Lúcia está com a gente, pastor Lucival está com a gente também. Deus te abençoe, pastor. Saudade, essa pandemia aí separou a gente, né? Mas não vejo a hora de voltar tudo muito, mas muito ao que sempre foi, essa liberdade de nós estarmos reunidos mais vezes juntos, né? O Ed também está aqui com a gente, a Samira, beijo Samira. Pastor Fábio me contou do livramento que Deus deu para vocês e eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Tá conosco também aqui o Henrique Evaristo. Henrique, Deus te abençoe, filho. Beijo para todo mundo aí de Dourados em nome de Jesus. A Cirlei tá conosco. Sirlene, que Deus te abençoe, guarde você. A Rayane tá conosco. Rayane, Deus te abençoe, filha. Temos orado por sua família constantemente. Constantemente, que Deus guarde a vida de vocês em nome de Jesus. Quem mais aqui? Lê Maldonado tá conosco também, a Lê. O Rafael tá com a gente. Rafa, abraço, Deus te abençoe, filho. O Antônio Grace tá com a gente também, abraço, irmão. Gil, saudade, filho. Quando você vir para Campo Grande, vem ver a gente, amém? Em nome de Jesus. Quem mais tá aqui? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Emerson está conosco. Irmão Emerson, tenho acompanhado vocês pelas fotografias, né, no Face, e tenho visto que às vezes vocês têm se reunido para fazer cultos. Deus abençoe você, meu filho, tua família, que Deus possa guardar vocês grandemente, amém? Também a Laurinha está conosco, esposa do pastor Tiago, Deus abençoe. Em nome, a Jéssica está conosco, jovem da igreja, irmão Cláudio Rios, nosso líder de monte, Deus abençoe, irmão. Quem mais aqui? Leilinha está com a gente, Lúcia Gomes, irmã Lúcia também. Quem mais? Givanildo, meu filho, Deus abençoe você, Sandra, a tua menina que está tão linda. Manda beijo aí pro pastor, amém, pastor Reinaldo e a missionária Branca, que Deus abençoe vocês. Eu estava conversando com o pastor Fábio, parece que nós vamos estar aí, não sei se é mês que vem, o pastor Fábio está querendo ir aí ver vocês, está perto dos irmãos aí, que Deus abençoe vocês. A irmã Vera Oliveira também está conosco. Verinha, eu tenho orado por você, filha. Recebi notícia que a tua saúde não está muito boa, né? E você está lutando para se recuperar plenamente, e nós estamos orando por você, amém? Eu estou fazendo campanha de oração por alguns nomes que estão com enfermidades, e o seu nome está lá. Tenho orado por você, que Deus te dê saúde, que você se recupere logo. A Larissa também está conosco. Larissa, beijo, aparece, filha, em nome de Jesus. A Lenice está conosco, a Nice. A Cristiane também está com a gente, beijo, Cris. Quem mais? Pastor Bruno Miranda está conosco. Pastor Bruno, Deus te abençoe, filho, te dê força. Sueli está conosco. Sueli, hoje nós almoçamos com o teu marido, amém? Comemos um macarrão de molho branco parisiense feito pelo pastor Fábio. Ó, tava demais. Eu cheguei a fritar um bife, o pastor Cláudio não quis. Não sei se ele não quis porque tava cheio ou porque... não sei, mas não quis. Nós fizemos inveja para você hoje aqui, hein? Próxima vez eu quero você aqui com a gente. Tá aqui conosco também o Martinópolis junto com a gente, o Rodrigo, pastor Rodrigo. Deus abençoe, pastor. Um abraço. Também tenho acompanhado as fotos dos cultos de vocês lá em Pirapozinho. Que Deus abençoe muito vocês, viu? A gente já esteve junto em alguns eventos também, em alguns cultos. Eu louvo a Deus pela tua vida, pela vida da tua irmã, do teu pai. Que Deus guarde vocês, em nome de Jesus. A Mari está conosco, diaconisa da igreja. Mari, Deus te abençoe, filha. Pastor Lucas, nosso dirigente do culto de sexta-feira, também está aqui com a gente. Deus te abençoe. A cantora e pastora Sandra Costa está com a gente. Deus te abençoe, pastora. Obrigada por você estar aqui compartilhando e intercedendo junto comigo pelos irmãos. A Herô está com a gente também. Paz, Herô, também te amo. Ai, que saudade. Eu também vejo tuas fotos no Face. Eu mato saudade de vocês, tudo nas fotos. Você também não para, né, Herô? Pelo amor de Deus, tá? O tempo todo correndo para lá e para cá. Que Deus abençoe você, filha.
Amém? Glória a Deus. Vamos para essa palavra? É uma palavra meio difícil de ministrar, porque fala sobre os fins dos tempos. Ontem o pastor Cordeiro fez o louvor do encerramento do culto e ele cantou aquele hino, né? Nós cantamos, ele estava tocando e cantando e eu pude estar com ele no altar cantando também. De repente ele emendou lá no hino que ele estava cantando, emendou: e o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem te buscar. Queridos, aí foi uma choradeira, e um pula-pula, e rajada de língua estranha. Ficou estreito, querido, o negócio ficou estreito, a porta estreitou lá e uma choradeira. E a gente pôde se alegrar também muito no Senhor, porque às vezes, queridos, nós estamos envolvidos cuidando do povo e às vezes a gente acha, não sei, de tanto ouvir problemas, né? E a gente acha que as pessoas às vezes precisam de solução de problema. E não é, irmãos, às vezes a solução ela vem com quebrantamento e aceitação de Deus. Aceitação de que a nossa vida está no controle de Deus. Estamos passando por tribulações, as coisas são difíceis, tem coisa que está terrível acontecendo, mas quanto mais nós nos achegarmos a Deus, quanto mais nós sabermos que a nossa vida nesse mundo ela é passageira, quanto mais nós percebermos que cada dia que passa é um dia menos de vida que nós temos e que nós estamos mais perto de encontrar a Deus do que ontem. Nossa, se nós começarmos a dar lado, pelo menos um pouco do nosso pensamento, um pouco da nossa meditação para isso, eu acho que muitas coisas perderiam o peso de valor que estão tomando a nossa mente e causando em nós grande preocupação, tirando a nossa paz, tirando o nosso sono, sabe, fazendo com que as nossas relações nesse mundo, elas se transformem em relações tempestuosas, incorrigíveis, né, doentias. Eu acho que está faltando um pouco disso, a gente voltar mais para o Evangelho, voltar mais para perto das Escrituras. E a palavra de Deus diz aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Eu não sei, às vezes as pessoas elas são cristãs com o pensamento de que eu tenho que ter Cristo, porque eu tendo Cristo, aparecendo um problema, eu tenho um advogado. Aparecendo uma enfermidade, eu tenho um médico, né? Aparecendo uma injustiça, eu tenho um juiz. Eu não sei, tem pessoas que são muito ligadas ao Evangelho com isso. Nós temos visto dentro do mundo cristão, né? No mundo cristão, as pessoas, elas agora não basta, só Jesus já não cura mais, né? Só a pregação já não salva mais, só o sinal do arrependimento com o batismo já não é suficiente. Tudo que, parece que ano após ano a gente precisa ficar se reinventando, né? Precisa ficar se reinventando, porque as coisas não estão, Jesus não está satisfazendo o homem. Agora nós já vivemos várias fases no mundo, né? No mundo cristão, várias. Eu tenho 20 e poucos anos de cristã, de cristã evangélica, católica sempre fui, e sempre fui uma católica praticante, né? Não era uma católica também só não, era praticante, gostava de ir na missa, gostava de rezar o terço. Eu não era uma católica de festa de casamento e de festa junina, não. Era uma coisa assim que eu levava muito a sério, gostava muito mesmo de ir na missa, gostava de cantar. Quando eu pegava aqueles folhetinhos, eu me realizava, eu levava folhetinho para casa, lia. Eu tenho até hoje a minha Bíblia Jerusalém,
com anotações daquela época. Então, eu já vi muita coisa. Eu já vi períodos que a moda era, como que é? Restituir. Todo mundo tinha que ter a unção. Se um pastor não tivesse a unção da restituição, estava fora da visão, né? Já passamos pelo tempo de plantar, o tempo de colher, já passamos por tanta coisa, vento do Espírito. Talvez você que está aí me ouvindo já começou a lembrar de algumas. Agora nós estamos numa fase de abundante graça, que não basta só ser a graça. Jesus disse, a minha graça te basta. Agora não é só isso, viu, irmãos? Agora tem ministérios aí que é a super graça, né? Super graça, eu estava fazendo um estudo, nem me lembro agora qual que era o outro nome. Estava fazendo? Não, eu estou fazendo. Está muito fresco ainda os dados e conhecimento dessa... Está muito fresco, que eu digo assim, eu estou muito no começo desses estudos. Mas nós estamos numa fase agora que tem que ser abundante graça, sabe? Tem que ser muita. Tem que ser uma super, né? Não dá para ser mais pastor. Eu me recordo de um pastor, que quando nós conhecíamos ele era pastor. Ele chegou para o Fábio, que é meu esposo, e disse assim, pastor Fábio, eu preciso te dar um conselho. O senhor aceita se é de Deus ou não, eu preciso te dar um conselho. O Fábio falou, diz aí, nós tínhamos ele como um profeta, como uma referência. E nós paramos para ouvi-lo. E ele diz, olha pastor, quer que eu te diga uma coisa? Esse negócio do senhor ser pastor não tem nada a ver mais não. O senhor precisa ser apóstolo. O momento agora é apóstolo. Ninguém mais respeita pastor. Ah, o pastor Fábio. Ninguém respeita. Tem que ser apóstolo pastor. Apóstolo Fábio. Na hora, o Fábio deu uma risadinha meio sem graça. Obrigada. Deu uma risadinha meio sem graça. E ele corrigiu o Fábio. Ele disse, pastor, eu não tô brincando não. O senhor tá achando engraçado? Eu não tô brincando não. É sério, pastor, pensa bem nisso. Se o senhor quiser achar que é um conselho, meu, se quiser levar em consideração que é Jesus, você leva. Porque o que eu tô falando com o senhor é coisa muito séria. E o Fábio falou assim, irmão, você não tá percebendo o que você tá falando para mim. Eu sou uma pessoa que respeito muito o meu ministério. Nós somos da Igreja Brasil para Cristo. Eu respeito muito o meu ministério. Eu respeito muito minha liderança nacional. Quando você diz para mim, você não pode... Pensa, pode ser Deus falando com você, hein, pastor? Quando você diz assim, olha, pensa nessa possibilidade de você ser apóstolo, você não percebe, pastor, mas sabe o que você está dizendo para mim? Você está dizendo para mim assim, ó, que ficar no Brasil para Cristo já não é mais teu tempo. Porque para mim ser apóstolo no Brasil para Cristo, eu vou ter que sair daqui, querido. Então as pessoas hoje estão um pouco precisando de muita coisa. Estão querendo títulos, né? E a palavra de Deus diz que um dia nós vamos ter... Não, hoje aqui tá difícil, viu, irmãos? Deixa eu falar uma coisa, dá só um tempinho pra mim, que eu vou abrir a porta pra minha cadela sair. Porque ela tá atacada aqui atrás de mim, querendo sair daqui de todo jeito. Vem, Chininho. Aqui. Graças a Deus. Então, hoje nós estamos percebendo que o Jesus simples, o Jesus que deu instruções para nós, tão simples, está sendo desvalorizado. Sabe, as pessoas estão querendo super-homens, né? Estão querendo uma visão, porque a sociedade está doente, a sociedade está carente de heróis, porque os pais de família já não são mais heróis, sabe, os pais de família já
muitos deles não fazem a mínima questão de ser exemplo para os seus filhos. Aí chega uma sociedade na fase madura infantilizada, cheia de fraquezas, né? Fraquezas que a palavra de Deus não tá sendo suficiente para a pessoa, de tamanha perturbação que essa alma tem. Por isso que tem pessoas, queridos, que precisam ser libertas dos demônios, precisam ser libertas dos traumas, para conseguir compreender o que é palavra de Deus, o que é esse Jesus Cristo. Porque chegou um momento de cegueira humana, religiosa tão grande, que nós estamos vendo que tem igrejas cristãs que estão pregando abertamente que o inferno não existe. Ele é um simbolismo dentro da Bíblia. Tem pessoas que estão dizendo que esse momento que eu acabei de ler, que nós vamos ter que dar conta das obras que nosso corpo praticou, que a nossa vida praticou em terra, tanto as que foram feitas para o bem como as que foram feitas para o mal. As pessoas dizem que isso é mentira. As pessoas estão dizendo que é uma má interpretação das Escrituras. O povo não quer mais ouvir pregações, são raras exceções. Raras exceções, irmãos. Pela quantidade de pessoas registradas nos livros de membresia dos ministérios brasileiros, que a pessoa, quando ela é batizada nas águas e ela ganha ali o seu diplominha de batismo, o nome delas vão para um caderno na secretaria da igreja, como uma pessoa que chegou ao batismo, pronto, concluiu-se ali a pregação, a aceitação e o simbolismo. Aí a pessoa começa a ceiar, ela já passa a ser um número dentro da estatística religiosa, da estatística cristã brasileira. Dentro desse número de pessoas, são poucas pessoas, não pense você que é muitas, não. São poucas pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus. Gostam muito de ouvir hinos, né? Gostam muito, na grande maioria, as pessoas que gostam de ouvir hino e não gostam de ouvir a palavra, o ouvir louvores é um estado de espírito. Quando elas estão se sentindo mais espirituais, elas ouvem gospel. Quando elas não estão tão espirituais, elas escutam pagode, sertanejo, sei lá mais que ritmo que ela possa gostar. Pessoas que só escutam louvores da harpa, louvores com cantores que são cantores que têm testemunho de vida, são poucos, irmãos. São poucos. E na maioria das vezes as pessoas são pouco valorizadas. São pouco valorizadas. O que seria um modelo de um cristão? Um cristão que está voltado para as coisas de Deus, né? Qual é o modelo desse cristão? É o que se afasta o máximo possível dessa cultura impregnada no mundo, cheia de meias mentiras, meias verdades, músicas mundanas que a gente às vezes não percebe, mas são músicas que são letras para esfriar a nossa fé em Deus. São músicas que nos fazem lembrar do nosso passado, que às vezes nos castigou, ou lembrar do nosso passado, que às vezes foi um momento feliz que a gente teve na vida, longe de Deus. Então, é complicado. Por isso que eu disse para vocês que é difícil pregar determinadas coisas que Deus manda. Porque quando a gente fala assim que vai chegar um dia em que nós vamos ver pessoas deixadas para trás.
E aí a gente pergunta, mas meu Deus, quem são essas pessoas que serão deixadas para trás? Sabe, pessoas que foram a vida inteira convidadas para ir para um culto e sempre não tem tempo. Pra você ter uma ideia, o pastor, a gente tem culto 3 vezes por semana, não sei a tua igreja. A nossa são quantos cultos? Terça, o pastor Jaelso, sexta-feira com o pastor Lucas, domingo pela manhã comigo e domingo à noite com o pastor Fábio. Toda a equipe de obreiro que cada culto tem. A gente tem que convidar os próprios crentes da nossa igreja para ir para o culto. Nós temos que lembrar os nossos próprios membros que tem culto. Aí, quem são essas pessoas que serão deixadas? Aquelas pessoas, queridos, que elas estão na lista de convidado. Lembra do convite para a ceia que Jesus fez? Da parábola? Vai lá e convida para a ceia, chega lá, não, dá não. Vendi uma propriedade, tem que ir lá ver. Ou comprei, perdão, uma propriedade, tem que ir lá ver. Ah, eu casei, tem que ir lá ver. Tem que viver esse momento do casamento. Eu fiz, não dá para ir hoje, não dá para agora. Não dá... A gente olha para essa situação e a gente fala assim, mas meu Deus, o que está acontecendo com o povo? O povo está muito envolvido com o que, meu Deus? Nessa pandemia aí, o que teve de gente que desviou. Teve gente que já estava indo pouco, aproveitou essa deixa e já não vai mais. Tem pessoas que faz 8 meses que não vai na igreja. E você pergunta, como que você está, irmã? Não voltei ainda por causa por causa da pandemia. Mas a gente encontra no mercado, encontra em tudo quanto é lugar que vai, a gente encontra. Mas não encontra na igreja, não vai encontrar na igreja. Por quê? Porque a pessoa não percebeu, ela morreu. Ela morreu. Se Jesus voltar agora, ela fica. Ah, missionária, não é assim. É assim sim. Às vezes você está tão frio espiritualmente que você não quer acreditar na verdade. Você não quer acreditar na verdade. A igreja não é mais importante para você. Foi no momento da tua vida, hoje já não é mais. É óbvio que eu estou ministrando isso, talvez você que está me ouvindo fale, graças a Deus, não é para mim. Mas Deus está falando comigo para que eu entenda a situação daquela pessoa que eu oro e intercedo por ela. Lembra que no comecinho da live eu estava dizendo que as pessoas, elas estão vivendo como se não compreendesse que se jogasse luz do Espírito Santo na situação, ficaria mais fácil de lidar. Ficaria mais fácil, porque às vezes você está assim, aquela pessoa não está indo mais na igreja porque ela está magoada, ela está ferida. Não, ela não está indo porque ela morreu. Ela morreu e ela precisa ser reavivada de novo. E quem é você? Você é aquele profeta que Deus levou lá no vale de ossos secos. E você está vendo isso aí? Está tudo morto. Eu não estou pregando isso para dizer assim, ele morreu, esquece ele. Sabe, ele merece estar morto, porque faz 8 meses que ele não vai na igreja. Ele vai no mercado, ele vai no shopping, ele vai passear, ou ele vai em algum lugar, ele vai na casa do primo, na casa do tio, porque essas coisas são importantes. Olha, se eu não for no mercado, quem que vai para mim? Então vale o risco de pegar Covid. Porque se eu pegar Covid indo pro mercado, pelo menos eu peguei Covid tentando levar comida para dentro da minha casa. Então isso é válido. Ir no shopping, poxa, eu tenho que ir.
Porque com criança pequena, tadinho, tenho que ir. Então eu ponho a máscara, eu cuido tudinho, chego no shopping, passo o alquinho na mão. Eu vou, porque, poxa, eu sou um pai de família, eu sou uma mãe de família. Eu não posso, por causa dessa pandemia, deixar minha filha sem um lazer, deixar de fazer alguma... Não, eu preciso. E aí se equipa toda e vai. Mas para ir para a igreja não vai, irmãos. Para a igreja não vai. Não vai, lá na igreja tem distanciamento, lá na igreja tem álcool gel, mas lá não tem jeito. Entrou na porta da igreja, vai pegar Covid. A pessoa morreu. A pessoa está indo no mercado comprando comida, seu físico tá ótimo, tá comendo. Não tá com Covid, tá com saúde. Louvado seja o nome de Deus. Mas ir na igreja, agradecer ao Senhor, ir para a comunhão, peregrinar para a casa de Deus, isso biblicamente é extremamente necessário. A igreja aberta, com gente transitando, indo para o culto, tem um peso simbólico e espiritual para a nação muito grande. Olha, o mundo está desabando, mas tem um povo que não para de ir para a igreja. Tem um povo que ninguém impede de ir para a igreja. Tem um povo louco, tem um povo doido. Quer dizer que o que vai no mercado não é louco, não é doido, né? Quer dizer, o que vai fazer uma pessoa ficar quando Jesus voltar? As pessoas que vão para o culto, queridos, tem pessoas que vão para o culto, passam 3, 4 anos dentro da igreja e não aceitam a Cristo. Você faz o apelo, não aceita, você diz que Jesus tem uma obra na vida dele, se renda, batize. Não. Estão dentro da igreja e não conseguem se libertar. Aí você pode dizer, viu, missionária, por isso que precisa da abundante graça, da super graça, né? Do super pastor, sei lá do que mais. Não, só precisa de quebrantamento e quebra de orgulho. Que é simples, eu preciso de Deus, não precisa de uma super graça para isso. Precisa, sabe do quê? De uma pessoa que olhe para dentro de si e perceba que precisa de Deus. Perceba tudo, a Bíblia diz, queridos, que tudo que você olhar, você pode ver Deus. Em tudo que você olhar. O Senhor, ele se auto-revela. Ele se auto-revela no nascimento de uma criança, no nascimento até mesmo de um animal. Como que você prova como se formam os ossos dentro da que está grávida? Os milagres que o Senhor faz. A prova que o Senhor existe, que o Senhor é bom. E como também tem a prova de que o diabo existe e ele é mau. Quer ver? Como pode um aborto? Como pode países europeus que aceitam o aborto até o 9º mês de idade? Essas coisas revelam o mal. A pedofilia revela o mal. O amor sincero de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, mostra Deus, mostra o belo. Está na nossa cara. Mas às vezes nós não percebemos. Pessoas que têm negado o batismo, negado a ser de Cristo. Nós estamos vendo isso todos os dias. Pessoas que batizaram e se arrependeram do batismo. Por que eu inventei de batizar? Aonde eu estava com a cabeça para ter batizado? E a gente vai olhando essas coisas vão passando na nossa frente como se fossem coisas comuns, coisas rotineiras, coisas que acontecem todos os dias.
Isso vai ficando comum, isso não é comum, isso não é normal. Estão querendo colocar na nossa cabeça que essas coisas são normais. A pessoa aceitar Jesus, ir para a igreja e do nada, como se tivesse virado a esquina e um demônio possuísse ela. Um dia ela está cheia do Espírito Santo, no outro dia ela está possuída por um demônio que, ao invés de levar ela para a igreja, leva ela para uma balada. Meu Deus, que é isso? Ah, missionária, dá um tempo, isso é coisa normal. Isso aí acontece desde quando eu me converti, já vai fazer uns 40 anos que eu estou na igreja, eu tenho visto isso desde quando nasci. Papai era obreiro ainda, papai já morreu, papai era obreiro ainda, missionário. Papai morreu com 80 anos, ele foi diácono com 20 anos, passou a vida inteira dentro da igreja e ele contava isso para mim. Isso é normal. Não é porque acontece esse tipo de coisa que ele é normal. Essas coisas precisam falar com a gente. Essas coisas precisam ser sinais de Deus na nossa vida. Nós precisamos ver essas coisas e dizer, isso eu não quero para mim, isso não vai acontecer comigo. Eu quero viver uma vida diferente, eu quero ser diferente. Eu quero que as escrituras se cumpram na minha vida para glorificar o nome de Deus. Essa tem que ser minha luta como uma cristã. Mas nós temos normatizado essas coisas. Queridos, não é porque todo dia uma pessoa desvia, não é porque todo dia uma pessoa que foi lavada, limpa, daqui a pouco está lá no chiqueiro, que isso é normal, que isso é uma coisa normal. A Bíblia diz, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vem. Nós não podemos, porque tem coisas que são inevitáveis, elas vão acontecer mesmo. Nós sabemos disso, está na Bíblia. Mas nós não podemos fazer daquilo que é inevitável uma coisa normal e convivermos com isso sem que tenha uma reação de nós, não de revolta contra as pessoas, nada disso. Porque uma pessoa que cai hoje, amanhã Deus pode levantar ela. Não é essa questão de revolta, mas é a questão do que essas coisas estão nos ensinando. Porque na geração de hoje, sabe o que elas têm ensinado? Sabe o que essas coisas têm ensinado? Essas coisas têm ensinado assim, ó, o meu pastor adulterou, eu caí também, olha lá, ele não perdeu a igreja, ele não teve nenhum tipo de dano na sua vida, muito pelo contrário, ele até trocou de carro, ele até comprou um apartamento novo. Sabe, não é bom que a gente peque, mas não significa que se a gente cometeu esse pecado, a gente também vai morrer. É isso que tem feito no coração dessa geração. E é isso que eu tenho lutado muito, eu tenho pregado isso para as pessoas que às vezes eu converso com isso na pizzaria com as pessoas que eu vou comer, às vezes eu converso aqui em casa sentado na mesa, que aqui em casa vive cheio de gente. Então eu sempre compartilho isso, não é porque isso acontece todo o tempo, não é porque isso às vezes acontece do nosso lado, acontece na nossa família. Ora, quem de nós não temos alguém da nossa família que às vezes está afastado dos caminhos do Senhor? Todos nós temos alguém. Oxalá, bem-aventurado é você que não tem toda a tua casa 100% na casa do Senhor. Teus pais, teus irmãos, teus avós. Pessoas que são caras para vocês, que são pessoas preciosas, estão todos na igreja, louvado seja o nome do Senhor. Mas isso é uma raridade. Quem de nós, pobres mortais, não temos alguém que amamos demais e que está fora da igreja? Ora, o que isso tem simbolizado para nós? Nós temos nos confortado com isso, no sentido assim, eu não posso fazer nada por eles. Não podemos. Às vezes pregamos, às vezes convidamos, às vezes somos até impedidos de falar. Como tem casos familiares que, você quer manter comunhão comigo? Quer continuar sendo meu irmão? Quer continuar, a gente quer continuar a passar os domingos comendo junto? Então vamos fazer o seguinte, você é feliz na igreja lá? Glória a Deus por isso, amém? Eu não quero falar de igreja.
Tá? Eu amo Deus, amo Jesus Cristo, mas não quero saber de igreja. Ora, normal, nós estamos ouvindo ali, não falamos mais de igreja, compartilhamos da nossa irmandade sanguínea, estamos ali com os nossos parentes, com os nossos familiares, amém. Mas o que é que isso tem dito para nós? Continuarmos orando por eles, mesmo que não podemos mais falar de Jesus com eles? O que é? O que está acontecendo? Ah, isso é comum, toda família tem. Ah, larga a mão. Quantas mães não investem na salvação dos seus filhos porque eles estão na idade de namorar, estão na idade de passear, estão na idade de ir para as baladas, e elas acham que eles estarem na igreja é uma escravidão. É uma escravidão. Eu conheço pessoas assim. Missionário, não tenho como exigir, porque está no tempo de sair, tempo de estar com os amigos da faculdade. Não tenho como falar, porque você sabe que vida de jovem dentro da igreja, tem pais que têm isso na cabeça. Sendo que a própria igreja cristã, ela tem a sua cultura cristã. Nós temos encontros na igreja para jovens que você fala assim, é um culto de jovens. Não, ele é mais uma cultura cristã, para que esses jovens estejam também, às vezes pela madrugada, reunidos juntos, reunidos ali, ouvindo um louvor, dançando, se alegrando, confraternizando, conhecendo jovens de outras igrejas, de outras denominações. Nós estamos criando uma cultura cristã. Aí dali eles saem, vão para algum lugar. É óbvio que no meio deles pode acontecer alguma coisa, algumas falhas, alguns erros, sim, mas eles estão ali inseridos, envolvidos numa cultura cristã que é muito melhor do que essa cultura mundana. Mas missionária, tem igreja que é pior do que coisa do mundo. Para, gente, não é igreja, é o povo. É o povo. O povo tem se distanciado de Deus. E as pessoas não estão vendo isso. O que nós aprendemos com isso? Essas coisas têm nos tranquilizado na fé. Você sabia que tem pessoas que ficam tranquilas porque elas acham assim, poxa, eu não peco igual aquele lá, então eu estou garantido no céu. Não, salvação individual. Tem pessoas que falam, tem tanto aquele lá pecou. Eu erro, sabe, irmão? Eu tenho meus erros, minhas falhas, mas nem é perto daquilo ali. Deus me livre, olha lá. É isso que esses pecados que a gente tem visto, é isso que essas coisas que estão acontecendo, que o Senhor diz que é inevitável, mas é isso que está trazendo para nós um conforto nos nossos pequenos delitos, nos nossos pequenos pecados. A gente não pode se esquecer, queridos, que quando uma pessoa dá um tropeço daquele grande, porque tem vezes que a gente dá uma trupicadinha e não cai, né? Ninguém viu, só um viu, deu uma risadinha ali, tá tudo bem. Mas tem hora que a pessoa cai, trompa em outro, derruba o outro, aí vem um carro e passa e arrebenta com tudo, aí para aquela multidão para ver quem foi atropelado, o que derrubou, quem que morreu, quem que não morreu. Aí fala, esse é tombão. Isso daí foi um tombão daquele. Que diferença faz? A pessoa que tomou um tombão, muitas vezes ela estava vindo umas tropicadinhas, não percebeu que o grau do óculos estava com defeito, não percebeu que estava desatento na caminhada, e aí tomou um tropicãozinho pequenininho aqui, tomou outro tropicãozinho pequenininho ali, e chegou uma hora que quando caiu que levou um monte. Caiu que saiu derrubando tudo, chegou a cair na rua, de tão feio que foi o tombo. Mas começou lá nas trupicadinhas, que não percebeu. Então nós que estamos nas trupicadinhas, se a gente não vigiar, quem vai tomar tombo e vai arrebentar com tudo, trompar em outro, derrubar o outro também, cair os 2, 3, 4 no meio da rua, passar... É nós. A Bíblia diz, cuide, aquele que estiver de pé, cuide, para que não caia. Hoje eu sabia que ia ser difícil pregar essa palavra. Às vezes você fala, não, missionária, eu não acho ela pesada, ela dura. Não, é pra mim, porque tem pessoas, queridos, que não compreendem isso. Ela tá falando isso porque ela acha que ela é a santidade em pessoa. Não, eu tô aqui admitindo.
Quando nossos olhos vê coisas erradas, vê situações erradas, como que nós estamos nos comportando mentalmente, espiritualmente, mediante a essas situações? Isso tem nos confortado nos nossos pecados? Porque não estamos pecando sozinhos, tem mais gente que peca também? Então, são coisas para a gente pensar. E eu queria que nessa noite você pensasse mais nas coisas de Deus. Eu sei que às vezes está difícil com a família. Eu sei que às vezes tem coisas acontecendo no mundo financeiro, na sua casa. Talvez a doença bateu aí. Talvez a depressão, não sei. Às vezes alguma coisa que talvez você diga assim, missionário, está difícil. Mas gasta um pouco do teu tempo. Gasta um pouco do teu tempo lavando a tua alma, sabe, renovando teus pensamentos, crendo que a qualquer momento, nós podemos ser chamados por Ele. A qualquer momento, queridos. Às vezes a pessoa, eu já vi muito isso, e eu não estou profetizando morte, o sangue de Jesus tem poder. Mas quantas vezes, queridos, você foi num velório, olhou para aquele caixão, e a pessoa que estava chorando do lado do caixão, uma mãe, ou um marido, ou uma esposa, um filho, um pai, e ele chega e percebe que você era um dos amigos do falecido, da falecida, e ele olha para você com o olho cheio d'água e diz assim, ontem mesmo nós dois estávamos conversando sobre fazer tal coisa no final de semana. Sabe, ontem mesmo nós dois estávamos tomando um tereré, tomando um chazinho, um café, batendo um papo, e ele estava dizendo que nesse final de ano ele ia para a chácara, ia passar uns 15 dias na fazenda do amigo, ele estava cheio de planos, ele estava querendo abrir uma mercearia. A pessoa estava com vida, aconteceu alguma coisa, do nada morreu. Sabe, às vezes a gente leva a nossa vida como se nós nunca fôssemos nos encontrar com Cristo. Ou se encontrar com Cristo é uma coisa tão longe, que sabe, se a gente estiver vivendo uma vida aventureira, uma vida louca, sabe, um cristianismo raso, sabe, sem responsabilidade, um cristianismo só de oba-oba, ai como é gostoso, eu me sinto tão bem dentro da igreja. Mas que a gente abandona aquele momento do confronto do Espírito Santo, que ele diz, ó, como é? Você vai perdoar essa pessoa ou não vai? Vai se libertar dessa mágoa ou não vai? Você vai mudar essa situação aí? Você vai reverter esse pensamento seu? Quer dizer, parece que é um evangelho que não confronta a gente mais. Você sabe por quê? Não é porque a palavra mudou, é porque nós mudamos, nós estamos insensíveis. Nós estamos sem a presença do Espírito Santo. Essa geração é uma geração que a única coisa que sobrou para eles foi o Espírito Santo, e ele não é suficiente porque ele não é ouvido por muitas pessoas. Essa é uma geração difícil, uma geração que tem seus motivos para estar cometendo os pecados que estão cometendo, tem seus motivos para permanecerem distanciados do Senhor Jesus, tem seus motivos são muito bons. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. O Espírito Santo tem conversado com pessoas há anos, e essas pessoas têm dito para o Espírito Santo, não, eu estou certo, o senhor tem que falar com aquele lá que é o culpado, eu sou assim por causa daquele lá. Vai lá, Espírito Santo, fala para ele também. Às vezes a gente vai corrigir uma pessoa, não porque a gente é melhor do que ninguém, vamos corrigir porque Deus mandou, porque por nós, cada um vive a sua vida. Vive a sua vida. Entendeu? Quer fazer o que você quiser, o problema é seu. Não, mas o Espírito Santo fala, vai lá, avisa, porque eu amo aquela pessoa também, vai lá e conversa. A gente vai lá e conversa, e a pessoa olha para ele e fala assim, mas só tá falando para mim, não vai falar para ela também não? Não vai falar para ele lá também não? Só eu que errei agora? Só eu que estou errado nessa situação? Então nós estamos vivendo um período de desculpas,
um período de dizer para o próprio Espírito Santo, não, Deus me conhece. Já pensou se chegar para o Espírito Santo, o Espírito Santo está falando para você, você que errou, você que precisa ser quebrantado. O Espírito Santo dizer isso para você e você dizer assim, ó Espírito Santo, Deus me conhece. Deus me conhece. E Ele sabe por que eu estou assim. E Ele não me condena. Vai lá falar para outra pessoa, porque fulano de tal também faz isso. Você vai corrigir uma pessoa, a pessoa já aponta para outra. Não consegue nem perceber que se o Senhor está corrigindo ele, é porque o Senhor ama ele. Aconteceu isso com Pedro. Pedro, quando estava sendo corrigido pelo Senhor Jesus Cristo, em João 21, quando ele está tomando aquele ralo, né? Famoso ralo, né? Jesus está pegando ele, ó. Tu me amas, apacenta minhas ovelhas, vai fazer aquilo que eu te mandei. Ele vê que ele está tomando aquele ralo, que ele só está sobrando para ele, ele pergunta, e com ele, o senhor não vai falar nada não? Jesus olha para ele e fala, vai chegar a hora deles. Minha conversa agora é com você. Pá! Tá tudo escancarado pra gente. Tá tudo escancarado. E a gente às vezes acha que não. Então eu queria compartilhar isso. Essa palavra estava ardendo no meu coração desde manhã. Primeiro ela trabalhou na minha vida, ela conversou comigo. Essa palavra foi pontuando algumas coisas no meu ser. E eu falei, puxa vida, eu vou compartilhar isso com os meus irmãos. E eu posso dizer para você que estou sentindo uma alegria muito grande. Porque eu sei que Deus falou com algumas pessoas. E eu tenho certeza que isso vai ser para o nosso bem. Amém? Vai ser para o nosso bem. Eu quero aqui fazer uma oração e pedir a Deus que continue guardando a tua vida e que você possa passar essa live para algumas pessoas que você conhece. Talvez você saiba que essa pessoa está afastada dos caminhos do Senhor. Talvez você tenha identificado alguma coisa nessa pessoa que o Senhor te revelou e essa palavra seria algo que seria importante ela ouvir. Faz isso, faz alguma coisa. Saia dessa vida comum, porque quando a gente começa a experimentar as coisas profundas de Deus, Deus também nos surpreende com coisas extraordinárias. Coisas que seriam impossíveis de acontecer se nós não tivéssemos mergulhado. Amém? Quero aqui agradecer antes de fazer essa oração a Solange também. Solange Escobar, que entrou aqui. Que Deus abençoe você, Solange, meu filho, Rodrigo Barione. Glória a Deus. Amém. Minha mãe também está nos assistindo. Amém. Que Deus abençoe. A Lucilene Jara está conosco também. Escreveu aqui, eita glória, palavra poderosa, devemos ter edificado, buscar mais. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém, queridos? Pastor Fábio já deu sinal aqui, que a live já até passou do horário, né? Vamos estar orando. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela vida dessas pessoas que estiveram comigo agora, nesse momento. Que as pessoas que vão assistir essa live numa outra ocasião ou ouvi-la, que o Senhor possa falar com elas, que o Senhor possa direcionar essa palavra segundo as necessidades de cada um. Senhor, perdoa-nos os nossos pecados, nossas falhas, e que possamos enriquecer-nos uns aos outros com diálogos sadios, com conversas sadias, que o teu Espírito cresça em nós, que possamos amadurecer, nos fortalecer e nos tornarmos, meu Pai, frutíferos para a glória do teu santo e poderoso nome. Que assim seja e graças a Deus. Que Deus abençoe vocês, amém, queridos? Você podendo, amanhã nós temos culto lá na nossa igreja, na Guter Hans, né? 3.000, eu nunca sei o número lá, gente, só Deus, eu vou ter que anotar sempre, amém? Lá na Guter Hans, a nossa igreja, fica de frente com uma academia, a maior academia que tem de musculação, de ginástica aqui do Aero Rancho,
você está convidado para estar conosco. Amém? Que Deus vos abençoe e que as riquezas de Deus, a graça de Deus cubra vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém? Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor.